Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo no culto hoje. Acho que eu nunca nos últimos tempos, acho que um dos cultos mais vazios. Mas que bom que você veio. Louva a Deus pela sua vida. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala, que bom que você está aqui hoje. Amém. É muito bom. Hoje eu estou com o pastor Heitor lá de Sinop, né, sua esposa Priscila. Está com um visual diferente hoje, está bonito. Amém. Obrigado pelos irmãos estarem aqui. Amém, queridos. Hoje é Natal. Glória a Deus, muito bem. Glória a Deus, mesmo. A Ele que é a glória do Natal hoje. Pastor, a gente comemora Natal? Me fizeram essa pergunta hoje. A gente comemora? Aí fizeram hoje, né? Eu perguntei, você comemorou? Sim. Bem, por que você está perguntando? Você quer ficar com peso na consciência ou quer ficar com desencargo na consciência? Qual dos dois? Né? Irmãos, gerou uma polêmica até esse negócio. Eu fui para lá no grupo dos pastores, se a gente comemora Natal, se não comemora. Irmãos, eu quero te falar algo. Tudo que é oportunidade de se falar de Jesus é bênção. Amém? Se o Natal tem oportunidade de falar de Jesus? Tem ou não tem? Tem. Tem oportunidade demais. Mas pastor, eu posso falar de Jesus com uma árvore? Eu fiz questão de tirar uma foto no lado da árvore de Natal e colocar no Facebook. Os religiosos ficam doidos comigo. Né? Falam, nossa, o pastor Alessandro está no lado da árvore, vai dar azar. Não sei o que passa na cabeça. Irmãos, eu acho que se tem alguma figura que nós podemos dizer que é meio diabólica, essa figura do Papai Noel. Eu acho ele, além de ele ser muito feio e escroto, eu acho o Papai Noel assim, de um péssimo gosto. Por quê? Por que a figura do Papai Noel é algo que não tem nada a ver conosco? Quais são os 3 atributos de Deus que são inegociáveis? Ele tem onisciência, onipresença e onipotência. Esses são os 3 atributos de Deus que só Ele tem. O que é onisciência? Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, agora. O que está passando aí na sua cabeça, o Senhor sabe. De todos. Qual que é a onipresença? Ele está presente, nesse exato momento, em todo lugar. Qual que é a onipotência dele? Ele tem poder para fazer o que ele quer, aonde ele estiver. É assim ou não é? Ok. Papai Noel, ele rouba esses atributos do Senhor. Quais são os atributos do Senhor que ele rouba? Onisciência, ele sabe se todo mundo se comportou ou não, se foi bom ou não. É ou não é? Onipresença, ele está no dia 25 em todo mundo, todo lugar. Na casa de todos. E onipotência, ele tem o poder para dar presente para todos. Então, acho que esses atributos... Só que assim, se for um Papai Noel de chocolate da Copenhague ainda, eu como ele valendo. Meto para dentro do Papai Noel ali, como ele inteirinho. Amém, queridos? Então, assim, eu acho que é a única figura que rouba. Agora, sabe, usa a árvore de Natal, trepa na árvore, derruba a árvore, mas fala de Jesus, fala do Senhor, enfeita, coloca Jesus Cristo, usa o Natal para ser o centro, o Senhor, para falar de Jesus, falar do seu nascimento, da sua importância, falar o quanto é precioso poder... Talvez seja um único dia que você pode reunir toda a sua família. Use esse dia para falar de Jesus. Ontem à noite nós estávamos comemorando em família também. E a família do meu cunhado estava presente lá. Ímpios. Eu tive uma ótima oportunidade de falar de Jesus, do amor de Jesus, da pessoa de Jesus. Amém, queridos? Então, sim, fale de Jesus. Centralize em falar do Senhor. Amém? E eu gostaria de falar sobre isso. O que é o Natal? O que aconteceu nesse dia? E por que o Natal em si, não a palavra Natal, mas por que o nascimento de Jesus Cristo, ele foi algo tão poderoso? E foi algo tão poderoso, e por que uns perceberam esse mover e outros não perceberam? O que nós precisamos estar atentos? O que o Natal nos recorda, nos faz recordar? E o que aqui do nascimento de Jesus, que hoje é tão importante em nossas vidas? Em todas as épocas há um grande mover de Deus acontecendo.
Em toda a história, os moveres de Deus sempre aconteceram. Para cada época houve um mover de Deus específico. Nós não produzimos os moveres de Deus. Nós simplesmente participamos dele entrando. Você não produz chuva. Você faz o quê? Você entra na chuva. Você participa daquela chuva. Você não produz onda, mas você pode surfar nessa onda. Então, no passado e no presente, Deus ele tem movido de diversas maneiras. E no passado, Deus moveu de N maneiras. Assim como Deus está movendo hoje. Nós constantemente, nesses últimos tempos, nós temos afirmado algo que é algo que está dentro não só do coração do pastor Aloísio, mas é algo que está dentro do meu coração, do coração dos pastores. Nós estamos com o sentimento de que algo muito poderoso vai acontecer em nosso tempo. Algo muito poderoso vai acontecer na nossa geração. Algo assim que eu falo muito poderoso, que o que nós vamos experimentar do Evangelho são coisas que nós não experimentamos ainda. Um grande mover de Deus. E esse é um sentimento mútuo entre os pastores, não só da videira, mas da vinha e de outras denominações. Deus quer fazer algo nesse tempo que nós vivemos hoje. Então, há um mover de Deus acontecendo também. No passado, Deus, ele moveu de diversas maneiras. Nós tivemos a reforma protestante, que inclusive agora no ano de 2017, nós vamos comemorar os 500 anos do protestantismo, da reforma protestante. Nós tivemos o movimento pietista, tivemos o movimento dos metodistas, os pentecostais, os evangelistas de cura, o mover carismático, o mover de restauração e tantos outros, etc. E assim como estamos passando por um outro movimento hoje. Mas existiu o maior mover de Deus de toda a história. Esse mover de Deus, ele não só marcou esses movimentos que aconteceram, como nos marca até hoje, e irá marcar os outros movimentos que vão acontecer. Que foi o nascimento de Jesus Cristo. Foi o maior mover de Deus na história, foi quando Deus, sendo o próprio Deus, se transformou em homem e veio habitar entre nós. Isaías, abre a sua Bíblia lá. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pede para baixar um pouquinho só. Aleluia. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: acharam? Amém? Vocês estão com uma ressaca alimentar? Hã? No mundo, o ímpio está assim hoje, dor de cabeça, né, mal. O que foi? Tomei todas ontem. Aí você chega para o crente, o que foi? Comi todas ontem. Até o amém, está bem xoxinho, né? Me ajuda, viu? Senão você desanima, eu desanimo aqui também. Vocês têm que me animar. Aleluia. Acharam? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Dá-nos revelação da tua palavra. Dá-nos revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Esse mover aconteceu. Um dia Deus, ele veio em forma de homem. E era necessário que isso acontecesse para que o homem fosse liberto da escravidão do pecado. Porque a palavra do Senhor diz que, no livro de Hebreus, que pelo pecado de um homem todos pecaram, mas pela morte de um justo todos se tornaram justos. Então era necessário que Deus, ele viesse como homem. E esse foi o maior mover que aconteceu em toda a história. Não acontecerá um mover tão precioso, poderoso como esse. Poderoso porque ele tem transformado, depois de 2000 anos, corações e vidas até hoje. Hoje você abre a sua boca e anuncia o Evangelho, e uma vida ela é
totalmente transformada. Mas não é pelo poder da tua palavra, mas é pelo poder de um homem justo morto na cruz. Porque Deus se fez homem e morreu por nós. E esse foi o maior mover de Deus. E dentro desse grande mover de Deus, alguns personagens fizeram parte. E eu queria falar a respeito de alguns desses personagens. Às vezes, coisas acontecem, alguns fazem parte e outros não fazem parte. Uns fazem parte porque eles estavam presentes. Outros eram para estar presentes, mas não estão. E ficam de fora dos grandes moveres de Deus. Eu fico imaginando Tomé. Você sabe que quando Jesus apareceu, Tomé não estava. Você sabe disso ou não? Não estava. Aí você fica imaginando, Jesus tinha morrido, tudo. Aí Tomé foi passear. Nós vamos ter oração às 18 horas hoje aqui, vamos estar todo mundo aqui? Não, beleza. Aí Tomé estava lá na casa dele. Não, acabei de comer uma peixada, estou meio de bútio cheio. Não vou lá não, né? Eles vão lá orar, lá, depois eu vim para casa, eu sei como é. Mas nesse momento quem aparece? Jesus aparece. Eu fico imaginando os discípulos contando para Tomé. Tomé, dá para entender porque Tomé não acreditou. A gente fica atacando pedra em Tomé, mas imagina, ô Heitor, você não sabe quem que apareceu lá na hora que nós estávamos orando hoje. Quem? Jesus. Jesus apareceu. Jesus apareceu. Jesus ressuscitou, apareceu. Para de conversa. Você fica imaginando o sentimento desse cidadão de ter faltado nesse dia na oração? Sim ou não? É terrível, não deve ser terrível? Era para você entrar num lugar, você não teve, a gente combina ir para um lugar, não vai. Aí você fala, não vou não. Aí chega lá e fala assim, rapaz, isso não vai acontecer, não vai acreditar que aconteceu lá. O quê? Apareceu um cara lá, não deu um carro para cada um? Como que você vai ficar? Assim, mentira. Aí você olha, está tudo estacionado dele. Aí você começa a olhar, eu fico imaginando, deve ser terrível, não deve? É horrível. Mas tem pessoas que quando Jesus voltar vão ficar dessa maneira. Jesus voltou. Está brincando. Jesus voltou. Não, voltou, eu fiquei e você também. Nós dois. Mas presta atenção. Tiveram pessoas que participaram desse grande mover de Deus. E eu queria falar a respeito disso. Porque talvez você fale assim, pastor, mas o que eu tenho a ver com a vinda de Jesus? Tem tudo a ver, porque isso vai se repetir. Assim como eles esperavam Jesus, o Messias vir, o Filho de Deus vir, nós estamos esperando hoje quem? A volta de Jesus. E eu gostaria de falar sobre os magos, os religiosos, o povo e Herodes. Essas figuras fizeram parte desse mover de Deus. E nós fazemos parte também dessa espera pelo Senhor. E o Senhor, Ele pode voltar a qualquer instante. O Senhor pode voltar agora. O Senhor pode voltar amanhã. E por que isso tem tanta relevância? Eu gostaria, primeiramente, de falar a respeito dos religiosos. Quem eram os religiosos? Os religiosos eram os escribas. Eles eram verdadeiramente bíblicos. Eles conheciam a palavra. Eles estavam no culto todo domingo. Toda célula, quarta-feira, eles estavam lá. Eles eram dizimistas e ofertantes fiéis. Estavam lá, eles liam a palavra, eles conheciam a palavra, eles eram piedosos no horário. 6:30 da tarde eles estavam sentados aqui esperando. E às 20:30 eles estavam esperando o pastor terminar. Estavam ali piedosos, firmes. Eram os religiosos. Eles conheciam a palavra, e eles conheciam muito mais. Eles sabiam que assim, como o profeta tinha falado a respeito de que Jesus nasceria em Belém, eles conheciam também as Escrituras. O livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala a respeito de onde Jesus nasceria. E eles sabiam que Jesus nasceria onde? Em Belém. Eles eram aqueles que conheciam as Escrituras. Mas a palavra mesmo diz, eles eram o quê? Religiosos. Eles conheciam a Escritura, eles conheciam a palavra, mas algo lhe faltava: o amor por Deus. O que faltava era o quê? A presença do Espírito Santo. O que faltava para eles era a estrela que guiava os magos, que aponta para a presença do Espírito Santo. Isso que faltava na vida dos religiosos. Então os religiosos,
eles estavam ali presentes naquele âmbito, eles faziam parte daquele contexto onde Jesus estava vindo, eles tinham as escrituras estavam nas suas mãos. Olha o que diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mas qual era o problema desses religiosos? Eles eram indiferentes. Eram indiferentes com o mover de Deus. Eles eram indiferentes com a unção do Espírito Santo. Eles eram indiferentes, sabe, com o mover. Eles eram indiferentes com a profecia. Eles eram indiferentes com a honra. Eles eram indiferentes. Eles eram religiosos. Eu constantemente, eu prefiro a pessoa mística do que o religioso natural. O que é um místico? O místico é aquele que vê anjo em tudo que é lugar. O místico, ele está no meio do culto, ali ele está orando em língua, xerebarabalababasô, e o povo está tudo em pé, ele está rolando no chão, ele está vendo anjo, ele tem profecia. Eu prefiro esse. Quando eu converti, eu queria ver anjo. Né, pastor Heitor? Pastor Heitor foi meu líder. Eu queria ver anjo. Eu não sei onde que eu li que tinha anjo. E eu queria ver anjo. Quantos já quiseram ver anjo? Levanta a mão para não deixar eu sozinho. Obrigado. Assim eu me sinto melhor. E eu me lembro de um encontro que nós estávamos, e eu estava agarrado numa cerca, lá numa quadra, e eu estava orando e querendo ver anjo, e nós buscando, porque assim, a pessoa que é apaixonada pelo Senhor, aquele que é apaixonado por Deus, ele não tem hora não. Encontro cansa, sim ou não? Cansa, né? Principalmente o de kids, cansa, mas cansa. E nós o povo já tinha ido dormir, nós fomos lá para a quadra, vamos buscar Deus, imagina, olha. Buscar Deus, e lá eu tinha um alambrado lá, assim, tinha uma cerca, eu estava trepando aquela cerca, mais ou menos, e buscando a Deus, e eu comecei a olhar no meio do mato, comecei a ver um negócio branco se mexendo. O pastor Heitor lembra dessa história, e eu falei, um anjo, meu Deus do céu, estou vendo um anjo, e fui me empolgando com o anjo, e vindo, de repente o anjo chegou perto e fez, Mãe. Foi a minha primeira decepção com o evangelho, era uma vaca. Oh Deus, por um bom tempo eu não quis mais ver anjo. Fiquei mesmo só com o Espírito Santo. Mas eu prefiro esses que estão trepando alambrado para ver anjo, do que aquele que o mover está acontecendo lá no encontro, o negócio está pegando e ele está lá. Não está sentindo nada. Esse é o religioso. O religioso está ali. O mover está acontecendo, as coisas estão acontecendo, mas nada está acontecendo com ele. Ele fala que tudo que é dos outros é o quê? Exagero. Não, aquilo é exagero. Judas falou o que da oferta de Maria, quando estava lá jogando aos pés de Jesus, babando nos pés de Jesus, secando com os cabelos, fazendo o maior escândalo. Que desperdício. Tem necessidade de fazer esse... Não. Que teatrinho. Tem necessidade disso? Tem necessidade de ficar gritando amém dentro do culto? E o cara ainda fala amém no seu lado, te incomoda. Se ele fala amém, você fala, oh meu Deus do céu. Amém? Estou tentando tirar um amém de vocês hoje, está difícil. Qual que era o problema deles? Eles eram indiferentes com o mover de Deus. Algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo, eles não estavam vendo nada. Esse dia atrás, um irmão me procurou no final do culto. E ele chegou para mim e falou assim, pastor, o quê? Eu queria falar algo, não queria que o senhor levasse a mal. E eu assim, cheio do fogo, foi um dia que nós fizemos o culto de manhã, à tarde, à noite, foi poderoso e tudo. E ele chegou no final do culto, o quê? Eu acho nossos cultos muito morno. Fiquei olhando para ele, falei, de onde você é, filho? Você veio de algum lugar? Me fala o que você está vivendo, que eu cheio do fogo, né? Então, não, essas palavras aí, então, acho que nós precisamos mudar um pouco. Eu fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus do céu, Deus está dando tanta palavra para nós nesse tempo. Hoje eu estava avaliando, conversando com um jovem, o pastor Cristian essa semana falou assim, essa semana não vai ter boletim, vocês ficam livres para pregar sobre o que vocês quiserem. Eu entrei em crise. Eu já troquei essa palavra 7 vezes. Mas não é porque eu entrei em crise, não porque não tinha nada para pregar, porque é tanta coisa para pregar, é tanta coisa para compartilhar, que eu não sei o que compartilhar primeiro. É tanta comida que nós estamos comendo nesses dias, irmãos. Tanta coisa Deus tem nos dado, as casas de paz. Eu vejo os irmãos da casa de paz, estão tudo vindo. O irmão ali estava servindo ali na porta da casa de paz. Eu olhei e falei, meu Deus, é porque está tendo alimento. Aí a pessoa fala para mim,
não estou sentindo. O problema não está com a igreja, está com ele. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe, nós temos alimento sobrando, é só a gente entrar, é só você fazer parte, é só você querer se alimentar. Então presta atenção, qual que era o problema desses religiosos? Eles conheciam a verdade, eles tinham a verdade, o mover estava acontecendo, mas ele estava lá o quê? De fora. Estava de fora. Algo estava acontecendo no meio e ele de fora. Havia um grande mover acontecendo e ele de fora. Nós batizamos 1000 jovens desses dias atrás agora. E eu estava conversando nesse remanejamento, agora nós levantamos discipuladores, o pastor Márcio vai ser enviado, multiplicamos a rede do pastor Rafael, a rede do Rafaelso, e eu comecei a perguntar de cada líder, cada discipulador, eu perguntei, e esse discipulador aqui, quantos que ele batizou no batismo dos 1000? Nenhum, pastor. Falei, mas nenhum? Ele tem um discipulado de 7 células, não batizou nenhum. Aí eu fui conversar com ele. Falei, filho, presta atenção. Você tem 7 células, você não batizou ninguém. Pastor, sabe, mas está difícil. Não, filho, tem algo errado. Não tem nada difícil, não. Eu quero te falar um negócio, nós nunca tivemos uma colheita tão grande. O problema está em você. O problema está em você, você precisa se aprofundar mais em Deus. Você precisa conhecer mais o Senhor, não simplesmente na religião, mas em experiências. Você precisa conhecer o Senhor nas suas experiências com Deus, de vida, de unção, de poder. Vocês entendem o que eu estou falando? Se você for ler todo o contexto histórico daquele tempo, existiam muito mais apóstolos do que os 12. Jesus, ele escolheu 12, mas existiam muitos outros. Mas a história, mesmo que você pegue os livros apócrifos e tantos outros, tem apóstolos que viveram nesse tempo, até Jesus, mas depois o quê? Eles somem da história, não houve mais uma transformação de poder e graça. Por quê? Porque se tornaram religiosos, e os religiosos ficam o quê? Ficam de fora do mover de Deus. Os religiosos ficam, ele perde a sensibilidade do Espírito, ele não acha mais graça às vezes e participar da célula, não acha mais graça participar do culto. Eu quero te falar, olha para mim. Olha para mim. O que eu tenho para falar para você é muito importante. Eu era um seminarista da turma especial em Goiânia. Eu já falei isso, eu sinto no meu espírito de contar essa história novamente, porque talvez isso seja você hoje. Eu estava lá fazendo a turma especial, eu e o pastor Heitor, nós estávamos fazendo a turma especial, e eu perdi o prazer de ir para o culto. Eu perdi o prazer de ir para a célula. Para mim ir para o culto, para mim ir para a célula, para mim ler a palavra estava sendo um peso, um fardo. Sabe o que eu tinha me tornado? Um religioso. Eu queria pregar o que os outros precisavam fazer, eu queria pregar a paixão, eu queria pregar amor, mas dentro de mim estava morto. Morto. Eu não tinha aquela vontade, eu até disfarçava. Eu disfarçava. Sabe quando você não está bem e você quer disfarçar? As pessoas falam assim, o que você tem? Não, estou bem, estou legal. Não, você não está legal, você tem alguma coisa aqui. Não, imagina, pressão sua. Mas dá para perceber que você não está bem. É perceptível. Na vida espiritual isso também acontece. Mas o que estava acontecendo comigo foi o que aconteceu com esses homens. O maior mover de Deus estava acontecendo naquele tempo e eles não estavam percebendo. Sabe por quê? Porque faltava o Espírito Santo na vida deles. Faltava a presença da estrela, faltava aquele que guia, aquele que dá rumo, faltava aquele que direciona, aquele que mostra onde que deve ir, o que deve fazer, faltava ele. E eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, eu vou ser um pastor, eu não tenho vontade de ir para o culto. Se falasse para mim que não ia ter célula, eu dava glória a Deus, discipulado, então nem se fala. Mas eu falei para Deus, Jorge, falei, Deus, eu quero ser apaixonado. O que está faltando na minha vida? O que está faltando para mim? Eu quero ter vontade de ir para o culto. Eu quero me animar a vir para o culto. Eu quero me animar para ir para a célula. Eu quero me animar a fazer parte da comunhão com os irmãos. Talvez essa seja a sua história hoje. Eu quero te falar, tem solução. Sabe por que tem solução? Porque o Espírito do Senhor está dentro de você. Há um grande mover de Deus acontecendo.
Escuta o que eu estou te falando, há um avivamento acontecendo em nosso meio. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, falam assim, estamos vivendo um grande avivamento. É verdade. Estamos passando por um grande... Eu quero te falar, o avivamento de Deus nunca parou. Só uns fizeram parte, outros não. Vocês entendem o que eu estou falando? O avivamento de Deus está acontecendo hoje. Nós batizamos 1000 jovens. Tem igrejas que vêm... Um pastor veio procurar o pastor Christian aqui, chegou e falou assim, me fala, o que é que vocês fazem? Ele falou assim, eu tenho uma igreja lá com 200 e poucos membros, eu batizei 30, vocês me batizam 1000 num semestre? Aí nós falamos sobre o favor de Deus, que nós estamos debaixo da unção, do favor de Deus. E eu quero te falar, sabe o que está faltando na sua vida se você está passando por isso? A presença do Espírito Santo, a presença do Senhor. Você precisa aprender a valorizar a presença do Espírito Santo, você precisa valorizar a pessoa do Espírito. Esse Espírito Santo está dentro de você, Marcos, ele não está aí só para te tornar um homem melhor, um homem bom, mas para ter um relacionamento de vida, um relacionamento íntimo com você. Quando você rejeita a pessoa do Espírito Santo dentro de você, você está rejeitando Deus. E a partir do momento que você está rejeitando Deus, o favor de Deus não está mais sobre a sua vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe, Deus abriu os meus olhos nesse tempo. E eu comecei a buscar a Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, de oração, um relacionamento íntimo no meu dia a dia. Na história, na palavra de Deus tem uma história muito triste. Eu não quero me aprofundar nela hoje, porque eu estou pegando a palavra do pastor Marcelo, estou fazendo uma palavra sobre isso, sobre o mover de Deus, continuação dessa. Mas preste atenção, olha para mim. Teve um homem chamado Esaú, ele tinha um irmão chamado Jacó. Eles eram filhos de Isaac. Quantos sabem quem é Isaac na Bíblia? Isaac é filho de quem? Abraão. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse Deus, naquele tempo existia uma linhagem sacerdotal. Eram chamados patriarcas. E cada uma dessas famílias dos patriarcas, ela tinha uma bênção especial. Uma bênção específica. Porque o Espírito de Deus estava sobre essas famílias. Assim como está sobre a sua família hoje. E o primogênito, ele tinha direito a mais posse. Ele tinha direito a mais coisas do que os outros irmãos. Então o primogênito, a palavra do Senhor já falava assim, era o primogênito, era o primeiro, era o escolhido por Deus para Deus abençoar. E Esaú era o primogênito. E Esaú, ele tinha o favor de Deus sobre a vida dele. E a palavra do Senhor diz que Esaú era um exímio caçador. Era um ótimo caçador. Porém Jacó era pacato e ficava mais em casa. Mas Jacó era um bom cozinheiro. E um desses dias que Esaú saiu para caçar, Esaú ele volta faminto. E ele chega em casa e o irmão dele está fazendo uma sopa de lentilhas. Talvez você fale uma sopa de lentilha, porque nossa cultura não combina. Vamos falar assim, uma feijoada daquelas boas. Se animou agora? Você imagina? Você chegar faminto assim. Tem uma Maria Isabel com farofa de banana lá te esperando. Agora você se animou, né? Vamos tirar o par de lentilha. Ele chegou lá faminto, querendo comer uma Maria Isabel, uma farofa de banana e uma Coca-Cola gelada. E Jacó tinha preparado. E ele falou, me dá um prato dessa comida para mim comer. O que Jacó disse? Não, senhor. Me vende seu direito de primogenitura que eu te dou. Aí sabe o que Esaú fala? Que vai me valer esse direito de primogenitura agora, se eu estou aqui pronto para morrer de fome? Eu acho que uma coisa que nós precisamos cortar da nossa casa, até com os nossos filhos, é esse negócio de estou morrendo de fome. Deixa ele sem comer uns 2 dias para você ver. Acho que você está morrendo, vem aqui, fica uns 2 dias, você vai ficar aí agora. Está morrendo, estou com muita fome. Morrendo, nós estamos longe de morrer de fome. Aí, chegou lá e falou assim, o que vai me valer? Olha o que ele estava falando. O que vai me valer favor de Deus? Se eu estou pronto a morrer de fome. Aí ele foi pegar o prato, Jacó falou para ele assim, primeiro jura. Aí ele pega, faz o juramento. Nesse dia, o favor de Deus que estava sobre a vida de Esaú, passa a estar onde? Sobre a vida de Jacó.
Isso é muito sério. E às vezes nós olhamos para essa figura e nós questionamos, às vezes nós falamos, esse cara é doido. Mas é isso que acontece todos os dias, quando a presença do Espírito Santo está sobre a sua vida e você nem sequer dá bom dia para ele. Você consegue passar um dia inteiro sem lembrar do Espírito Santo. Você consegue passar um mês sem ter um tempo de oração, de intimidade com o Espírito Santo, de conversar com o Espírito Santo, trocar uma ideia com o Espírito Santo, pedir direção nos seus negócios, pedir direção nas suas palavras. Você consegue. O que está acontecendo? Você está ignorando o favor de Deus, porque o favor de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Então esses religiosos, eles não viram. Tanto que não viram o que aconteceu, como a cegueira deles continuou tão grande, que eles crucificaram Jesus Cristo. Mais adiante você vai ver a história, que quem crucificou Jesus foi os próprios religiosos judeus. Mas houve uma classe que ninguém sabe de onde veio, sabe que não sei de onde que vim, para onde que eu vou, onde que eu estou. Já viu falar isso aí? Ninguém sabe de onde eles vieram, eram o quê? Os magos. Não são os 3 magos, viu? Às vezes fazem, os 3 magos não, são os magos, não se sabe quanto que eram, né? Os magos. Então os magos, esses magos, eles vieram do Oriente, guiados por o quê? Por uma estrela. A estrela aponta para quem? O Espírito Santo. E eles vieram guiados por essa estrela, porque eles sabiam que essa estrela estava levando a um rei, o Todo-Poderoso que estava para nascer, um rei todo-poderoso. Mas o que deixa nós um pouco intrigados nisso? O que nos deixa intrigados? O que nos deixa, às vezes, quem eram esses homens? De onde eles vieram? A palavra do Senhor não é específica nisso. Você precisa pegar os livros históricos e ler sobre isso. Mas eles estavam sendo guiados por quem? Pelo Espírito. O Espírito de Deus estava guiando eles. E estavam levando eles aonde? À direção certa. Mas qual foi o problema desses magos? Eles acharam na mente natural deles que o quê? Que o rei viria para onde? Jerusalém. Quer dizer, se vai ser estabelecido um rei, ele vai ser estabelecido aonde? Em Jerusalém. E por um tempo eles pararam de ser guiados por essa estrela e foram por onde? Pelo entendimento natural. Aí eles entram em Jerusalém e pedem informação. Herodes fica sabendo dessa história. E o que Herodes fala? Espera aí, eu já ouvi falar nessa história aí. Querendo estabelecer um outro rei? Eu sou rei. Quero estabelecer outro rei. Está nascendo um outro rei? O que Herodes fez? Vai matar todas as crianças que estão nasceram, que são bebezinhos, que vai nascer agora por um bom tempo. Vai matar tudo. Porque esses magos, por um tempo, eles deixaram de serem guiados pelo Espírito e foram guiados pelo quê? Pelo raciocínio natural. Espera aí, se está vindo o rei, não pode ser para lá não, porque aqui é Belém, tem que ser para Jerusalém. Por causa disso, milhares de pessoas morreram. Eu quero te falar, toda vez que você deixa de ser guiado pelo Espírito Santo, milhares de pessoas morrem. Isso é muito sério. Toda vez que você se deixa ser guiado pelo seu entendimento natural, em vez de ser guiado pelo Espírito, pessoas sofrem junto com você. Quando você não ouve o que o Espírito Santo está falando, pessoas morrem. Morrem espiritualmente, morrem naturalmente. Nós temos que ter atenção dobrada em relação a isso. Eu falo para os líderes, falo, você está à frente de uma igreja, você está à frente de uma célula, você está à frente do discipulado, você tem uma responsabilidade. Você que é pai, você está à frente de uma família, Deus vai cobrar de você as orações diárias com os seus filhos, com a sua esposa. Você que é mãe, Deus vai te cobrar a maneira como você fala com o seu esposo, a maneira como você trata o seu marido. Nós precisamos levar mais a sério, nós estamos debaixo do favor de Deus, mas andar debaixo do favor de Deus é ter um relacionamento sério com Deus, é ter um relacionamento, constante com a pessoa do Espírito Santo. Quantos que você conhece, que estavam firmes na caminhada, aqui é o caminho, mas de repente o entendimento próprio fala, não, está exagerando demais, não precisa ser desse jeito não, e começa a fazer o quê? Sair do caminho de Belém para ir para onde? Para Jerusalém. E nesse percurso, muitas pessoas sofrem. Eu quero te falar, às vezes seu casamento está no caminho certo, mas lá pelas tantas, se desviam, o seu filho sofre, aí depois vem o divórcio, vem a separação, vem os problemas financeiros.
Por quê? Porque você não se deixou ser guiado pelo Espírito. Esses magos, por causa que eles saíram da rota onde que era o caminho deles, eles trouxeram um genocídio em crianças. Quais foram as atitudes dos magos em relação a isso? Depois eles se informaram, se arrependeram e voltaram e foram até Belém. Eles se informaram em relação às Escrituras. Os religiosos sabiam. Sabe quem foi que falou para os magos aonde que Jesus ia nascer? O religioso. Presta atenção. Jesus estava nascendo, vem um mago não sei de onde, chega para o Jorge, onde que é que mesmo que o Messias vai nascer? Aí ele sabe as Escrituras, Miqueias capítulo 5, versículo 2, o que ele fala? Em Belém. Ele fala assim, por que você está perguntando? Não, porque ele vai nascer. Aí o religioso fala o quê? Ah, tá bom, vai nascer, tá. Aí o mago, que não tem nada a ver, não conhece as Escrituras, vai lá adorar ao Senhor Jesus. E ele adora o Senhor Jesus. Qual foi o grande problema do Evangelho? Os religiosos não aceitaram o Senhor Jesus. Porque eles não aceitaram. Nós, hoje, temos acesso ao Senhor. Por quê? Porque eram uns magos perdidos. Quem são esses? E eles foram orientados pelas Escrituras. Mas qual foi a atitude dos magos para com Jesus? Em primeiro lugar, que nós podemos aprender com eles. Em primeiro lugar, eles mostraram o quê? Perseverança. Presta atenção. A caminhada em Deus é uma caminhada de perseverança. As dificuldades, as lutas, elas vêm. Mas nós precisamos manter o quê? Perseverança. Perseverança, ter os nossos olhos atentos em Deus. Nós estamos constantemente falando, Jesus está voltando, mas parece um chavão. Eu tenho convicção, aqui no meu espírito, que para pessoas que eu estou falando hoje é um chavão, assim como às vezes para mim é um chavão. Jesus está voltando. Amém. Nem amém tirei aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Oh, aleluia. Que bênção. Mas Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Qual foi a atitude? Eles foram perseverantes. Em segundo lugar, eles manifestaram um grande, intenso júbilo, de louvor, de quebrantamento diante de Deus. Foi totalmente em contraste com a indiferença dos escribas. E por fim, os magos adoraram a Jesus. Para os religiosos isso foi terrível, porque como eles poderiam adorar a um homem, se eles só poderiam adorar a Deus? Como que esses magos estavam se prostrando diante de uma criança e adorando ele? Só Deus era merecido de louvor. Mas os magos sabiam. E o que os magos fizeram? Os magos, eles foram conhecer o Messias e levaram ofertas. Oferta de ouro, de incenso e de mirra. O ouro aponta para a natureza de Deus e sua glória. O incenso para o prazer e deleite de estar na presença de Deus. E a mirra aponta para a ressurreição do Senhor. Eles foram com ofertas. Eles falaram assim, como que nós vamos ver o Messias? Como nós vamos ver aquele que veio para resgatar, para nos salvar? E nós não temos oferta nenhuma. Como que eu posso ficar de fora desse mover e não ter nada para ofertar a Deus? Dia 31 nós vamos ter o culto das primícias. E todo o culto das primícias a gente traz o quê? As primícias. As primícias. Todo ano nós trazemos nossas primícias. Talvez você ache que o dia 31, é uma coisa normal. Quero te falar, a virada do ano é espiritual. Escuta o que eu estou te falando. A virada do ano é espiritual. Você sabe por quê? Porque o Satanás e as suas entidades, eles têm também lá as ofertas, oferenda a eles. É só você ir no mar, nos rios, vocês vão ver lá as oferendas, a Iemanjá, a não sei o quê, a tantas outras coisas. Por quê? Porque é espiritual. É espiritual. Nós precisamos discernir o nosso tempo espiritualmente. Não é só naturalmente, os nossos olhos veem muitas coisas acontecendo. Olha para o mundo, as catástrofes, as guerras, o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo, sabe, em tantos outros países, terremotos, tantas coisas. Esse é o aspecto natural, mas existe um aspecto espiritual acontecendo algo. A virada do ano é espiritual. A sua oferta, quando você traz no final do ano, você acha que é uma oferta simples? Não, é uma oferta espiritual. Algo acontece. Por que você acha que as pessoas lá jogam para Iemanjá, para outras coisas, dinheiro para o mar?
fazem ofertas para o mar, fazem lá festas, porque é espiritual. O fato de você passar o ano orando, passar o ano no prédio da igreja, trazendo a sua oferta, envolve coisas espirituais. Escuta o que eu estou falando para você. Eu não estou aqui tentando persuadir você estar aqui, porque eu estou interessado na sua oferta. Não estou nem aí com a sua oferta. Se você não quiser trazer, não traga. Eu estou indignado, porque vieram me falar uma coisa. Eu falei assim, pastor, que oferta no final do ano engorda o bolso dos pastores. Eu falei assim, cidadão, você coloca muito temor na sua boca quando você fala isso para mim. Presta muita atenção. Essa oferta tem a ver com você, não é comigo. A minha oferta eu já falei para Deus. Eu estou orando para Deus, Deus, eu quero ofertar algo que eu não ofertei. Senhor Deus, eu quero chegar no dia 31, poder trazer algo para o Senhor. Eu não quero simplesmente chegar de mãos, mão abanando, eu quero trazer algo. Eu não tenho algo de muito valor hoje para dar, mas eu quero dar. E eu sei que Deus vai dar para mim dar. Porque esse é o meu desejo. Meu desejo é poder passar com a minha família, ajoelhado, com meu filho Isaac, pela primeira vez, no 31, poder trazer a nossa oferta, passar orando, agradecendo a Deus. Enquanto nós estamos aqui, prostrado no dia 31, orando, trazendo nossas ofertas, as pessoas estão colocando calcinha amarela, cueca amarela, colocando roupa branca para não sei o quê, ficando com o pé direito. Eu nunca esqueço, uma vez eu fui na festa, tinha uma virada, o cidadão estava assim. Eu fiquei olhando para ele, falei, será que esse cara tem deficiência? E eu fiquei olhando, fiquei intrigado com aquilo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, o que aconteceu? Não, daqui a pouco é a virada do ano. Eu preciso entrar de pé direito. Eu falei, meu Deus, que sofrimento, imagina. Que angústia. Sabe? Então é espiritual. O Espírito testifica que isso é espiritual. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você sabe que isso é espiritual. Você sabe que algo acontece na virada do ano, na entrada no novo ano, é o seu primeiro minuto, são os seus primeiros segundos a Deus. Mas qual que foi a outra questão? Quem participou desse mover de Deus? Herodes e o povo. Herodes e o povo foram indiferentes com o Senhor. Ao contrário, o povo mandou, fica calado. Não fica falando desse negócio de Jesus não, e que o rei vai ficar bravo, e se o rei ficar bravo, ele vai judiar de gente, melhor não falar, vocês estão causando problema, vocês estão falando desse Jesus aí, está causando problema, fica quieto, pelo amor de Deus. Não é isso? Não é isso que falam hoje para você? Você está causando intriga na nossa família, Marcos. Você fica depois que você converteu, e o jeito que está a família, está cheio de briga, está cheio de confusão, mas o que a palavra do Senhor diz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o quê? Espada, guerra, filho contra pai, pai contra filho. Mas é porque Jesus queria destruir as famílias? Não, mas porque ele avisou, quando alguém se converter nessa família, vai ter guerra, vai ter perseguição, mas fique firme, seja consistente. Como que o povo falava, não, deixa quieto esse negócio, não precisa não, é exagero demais. O que Herodes fez? Herodes ficou o quê? Totalmente indiferente com o mover de Deus. O rei Herodes, por outro lado, representa os governantes desse mundo, e todos eles são inimigos de Cristo e do seu povo. Felipe, pode vir aqui, filho. Olha para mim. Talvez essa palavra, para você é uma palavra, não, pastor, eu entendi. Eu preciso estar firme em Deus, preciso estar cheio do Espírito Santo, preciso estar cheio da unção de Deus. O que eu estou falando aqui hoje é de um estilo de vida que você precisa ter todos os dias. Todos os dias. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você ficaria ou você iria? Faz uma análise. Você tem sido canal de Deus? O Espírito Santo. Você tem tido comunhão com o Espírito de Deus? Porque essa história aqui vai se repetir. Escuta o que eu estou falando. Você sabe por que eu contei essa história para você hoje? Porque ela vai se repetir. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem desses personagens você vai ser? O religioso? Escutou o pastor Alessandro falar, pregar, tudo, mas a vida?
Jesus voltou, houve arrebatamento e você ficou. Você vai ser o povo? Não acredito muito nesse negócio de arrebatamento aí não. Ou você vai ser como os magos. Ó, essa estrela aí é a vinda de Jesus. Essa estrela aí aponta para algo. Eu não sou nada, ninguém me conhece. Ninguém sabe de onde veio esses magos, nem para onde foram. Mas eles sabiam. Tem muitas pessoas que querem reconhecimento que Jesus vai voltar e ele vai ficar. Mas aquele lá que está fazendo a célula, ninguém nem sabe quem é ele. Ele, o irmãozinho lá, não sei de onde, está fazendo a célula apaixonado por Jesus. Esse já está observando. A estrela está chegando. A estrela está chegando. Os sinais estão acontecendo, ele está percebido. Ele está atento, algo está acontecendo. Eu preciso participar disso. Eu preciso. O que eu posso participar hoje? Qual que é a maneira que eu posso me envolver nisso hoje? Algo está acontecendo. Presta atenção. Você acha que esse sono que você ficou hoje, essa preguiça toda aí, é natural? Não é, é espiritual. Essa palavra pode mudar a sua vida. Não acho que é natural. Eu não acho. Eu acho que essa luta, para você prestar atenção nessa palavra, é totalmente espiritual. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o que nós vamos viver. Jesus vai voltar. Assim como foi nesse tempo, Jesus vai voltar também. A palavra diz que Ele é a estrela da manhã. Ele continua sendo a estrela. O Espírito Santo continua sendo a estrela. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Cristo é a estrela. Apocalipse 22:16 diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A palavra profética é estrela. De acordo com 2 Pedro 1,19 diz: se atendemos a esta palavra, a estrela brilhará em nosso coração. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Os cristãos são as estrelas. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos condizem a justiça, com as estrelas sempre eternamente estarão. Essa é a palavra de Deus. A estrela está dentro de nós. É a presença do Espírito Santo. É a presença da pessoa de Jesus Cristo. Os sinais estão acontecendo. Eu quero fazer parte desse mover de Deus. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero me encontrar como aquele que percebeu a volta de Jesus, como aquele que estava apaixonado, como aquele que estava esperando o Senhor perdidamente. Gostaria que você ficasse em pé. Olha para mim. É muito sério isso que eu estou falando. Por isso que eu falo que o Natal tem que ser comemorado. Mas sabe como que ele tem que ser comemorado? Como uma oportunidade de você abrir sua boca. Você poder falar, você está comemorando o quê? Natal é? O que é? Nascimento de Jesus. Mas o que Jesus é para você? Você está comemorando o aniversário de quem? Jesus. Mas o que ele é? O que Jesus é para você, figura? O que Jesus fez? O que você tem? Que história que você tem com Jesus? É uma oportunidade de nós abrirmos nossa boca e anunciar as boas novas. Declarar a vida, o poder, a unção de Deus. É um tempo de perdão entre a família. É um tempo de restauração familiar. É um tempo de amor. Pastor, posso dar presente no Natal? Deve. Deve dar presente no Natal, mas não é só no Natal, não. É o ano inteiro. Ué. Eu escutei um negócio, uma fala do pastor. Aquele engraçado. Cláudio Duarte. Está vendo que ele ficou conhecido? Cara engraçado. Não quero ser conhecido como um cara engraçado, não. Quero ser conhecido como um cara que tem unção. Cláudio Duarte. Num texto que ele, um homem escreveu uma carta para a mulher que ele perdeu. Quantos leram, ouviram isso? Ele perdeu no desastre do avião. Era uma das aeromoças. E ele fala assim: se eu soubesse
que ia ser nosso último beijo, eu tinha beijado mais. Se eu soubesse que era o nosso último abraço, eu teria te abraçado mais. Se soubesse que era o último te amo, não só teria falado, como teria provado o nosso amor. Ou se eu soubesse que seria o nosso último instante junto, eu teria me demorado um pouco mais na cama. E assim, para quem conseguir continuar escutando, eu já comecei a chorar, parei na metade, não dou conta dessas coisas. Mas essa é a volta de Jesus. Se eu soubesse, meu Deus do céu, eu não teria me entregue tanto ao trabalho, eu teria te dado um pouco mais de tempo para a obra. Se eu soubesse, eu não teria gasto tanto dinheiro em coisas para mim, poderia ter ajudado mais o próximo. Se eu soubesse, se eu soubesse que Jesus ia voltar agora, eu não teria faltado esse culto, eu não teria faltado, meu Deus do céu. Se eu soubesse, eu teria sido uma pessoa melhor, eu teria amado mais. Se eu soubesse que o Senhor ia voltar agora, é o mesmo desespero. É o mesmo. O Natal é bom para você refletir sobre isso, mas que o ano inteiro você consiga manifestar esse amor com a sua casa, com a sua família. Tem próximo ano mais apaixonado pelo Senhor Jesus, um ano mais intenso com o Senhor, um ano, mais entregue à palavra da verdade. Queria orar por isso, para que nesse dia você tenha a revelação do mover de Deus que você faz parte, do mover de Deus que você está inserido. Queria orar nesse momento. Eu sinto no meu espírito, não sei porquê, Deus está me dando a direção. Você está com a sua família? Se você não tiver, abraça quem está sozinho, mas se você tiver, gostaria que você estivesse com a sua família agora. Olha para mim. Você conhece a verdade. Você me escuta todo domingo. Você tem acesso às Escrituras. Você tem acesso a livros. Você tem acesso a conselhos. Mas algo na sua vida não tem mudado. Eu sinto muitas pessoas, muitas famílias aqui assim. Casamentos, relacionamentos de pai para filho. Eu sinto no meu espírito que você precisa mudar. Sabe por quê? Que está faltando você gastar tempo com Deus, com a sua esposa, com o seu esposo. Está faltando você gastar tempo com Deus, com seus filhos. Eu sinto uma dor muito grande no meu coração. Eu vejo famílias que estão destruídas aqui dentro hoje. Destruídas em relacionamento. Parece que está bem, mas é uma fase, porque daqui a pouco você está lá de novo. Seu casamento é feito de fase. Uma boa, ruim, mais ruim. Seu relacionamento com seus filhos estão com problemas. Eu sinto no meu espírito que Deus quer te curar hoje. Porque isso não é a vontade do Senhor. Eu creio que Deus quer fazer um milagre. Você não está aqui hoje por estar. Eu sinto isso. Está faltando a presença do Espírito Santo na sua casa. Você tem tempo para fazer tantas coisas, mas não tem tempo de sentar com o seu cônjuge, com seus filhos, e ler a palavra, e colocar um louvor, e orar por cura, trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Você tem gasto dinheiro com tantas coisas. Queria orar. Feche seus olhos.